E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD e hoje eu vim mostrar aqui para vocês o Dragon Ruler com as suas cartas novas e o que essas cartas podem adicionar aí de poder pro deck, porque realmente isso faz uma diferença muito grande em como o deck joga hoje em dia. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, são 6 cartas novas que estão sendo lançadas pro deck de Dragon Ruler. E eu vou mostrar alguns combos aqui desse deck, não só puro, como também misturado com algumas outras engines de dragão que acabam se aproveitando bastante deles. Então bora dar uma olhada aqui. Bom, primeiro, para quem não conhece a estrutura do Dragon Ruler, a gente tem um monstro de todos os atributos aqui, com efeitos extremamente fortes, de, por exemplo, dar Foolish de qualquer monstro, reviver qualquer monstro, adicionar qualquer dragão, destruir carta. E a gente tem as versões pequenininhas aqui que se descartam junto com outro monstro dragão ou um monstro do seu atributo para invocar esses aqui do deck. Esses aqui do deck, eles têm diversas cartas diferentes que eles podem acessar. Por quê? Porque quando eles são banidos, eles buscam um monstro dragão do seu atributo. Então eles já conseguem acessar dragões de diversos atributos. Além de que, por exemplo, o Tidal consegue dar Foolish de qualquer monstro, não só de monstro dragão. Assim como o Redox consegue reviver qualquer monstro, não só um monstro dragão. Então por conta disso, a gente tem aí uma versatilidade muito grande na engine. E os combos, eles são infinitos aí, as possibilidades de combo. Inclusive, vocês vão ver que no combo que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou deixar meio que em aberto assim, o que dá pra fazer com o combo, porque realmente são muitas opções a partir de certo ponto. As cartas de dragão, em geral, são muito genéricas, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui nas cartas novas. Então vamos lá. Primeiro, acho que o principal é esse carinha aqui, que é o Spectre Dragon Ruler of Rays. Ele tem o efeito de, ele pode se descartar juntamente com um outro monstro de luz ou um outro monstro dragão, e aí ele vai adicionar 2 Dragon Rulers do deck pra mão. E aí, ele também tem o efeito de se banir do cemitério para invocar o XYZ de luz do cemitério. Bom, o que importa aqui no caso, né, é que ele vai se descartar junto com outro para buscar 2. E isso é muito forte no deck de Dragon Ruler, porque geralmente você vai buscar um monstro Dragon Ruler grande e um pequeno de algum outro atributo que vai descartar esse cara grande e vai invocar do deck o pequeno do outro atributo. Então isso vai ser muito forte, vocês vão ver como é que vai funcionar nos combinhos. Então, muito forte aqui o Spectre, uma carta de consistência muito importante para o deck. Aí a gente tem o Nebulos, que é a versão de trevas aqui, Dragon Ruler of Shadows, que ele pode se descartar juntamente com um Dark ou um Dragon, e aí ele vai reviver 2 Dragon Ruler banidos. Então, esse cara vai dar uma pressão muito grande ali, né, um push muito forte para algumas linhas de combo que o Dragon Ruler puder fazer. Além disso, ele pode se banir do cemitério para reviver aí o Exceed Dark, que eu vou mostrar para vocês aqui também. A gente tem uma spell aqui de suporte que é bem interessante, ela é uma quick play, onde você vai invocar um Dragon Ruler da sua mão, do seu cemitério ou do seu banimento, e aí você pode fazer um XYZ usando Dragon Rulers da sua mesa logo em sequência. Vocês vão ver por que isso vai poder ser relevante também com os monstros de XYZ que foram lançados. Além disso, ela tem o efeito de se banir do cemitério para dar alvo em qualquer número de Dragon Rulers com atributos diferentes que estejam banidos e voltá-los para o cemitério. Então ela também vai gerar aí bastante follow para você, caso você utilize. Bom, agora vamos para os XYZs. Primeiro, o principal de todos e o mais forte é aqui o Chasmates, Dragon Ruler of Auroras, que é o XYZ de luz. Ele faz com 2 monstros dragões de nível 7 e ele tem um efeito rápido de que ele pode enviar um Dragon Ruler de nível 7 diretamente do seu deck para o cemitério como custo e ele vai aplicar o efeito de descarte desse monstro. Então, isso aqui é muito interessante porque não só ele aplica um efeito muito forte que os Dragon Rulers têm, como ele não gasta o efeito daquele Dragon Ruler. Todos os Dragon Rulers, eles têm apenas um dos efeitos por turno para ser ativado. E aí, quando você está usando o efeito do Chasmates, você está copiando o efeito de um monstro e esse efeito desse monstro vai poder ser utilizado depois ainda. Então, isso faz um combo muito interessante aqui com os Dragon Rulers. Além disso, quando ele é destruído, ele pode invocar um nível 7 Dragon Ruler do seu cemitério ou banido, e isso dá uma flutuada legal aí na sua mesa. Então esse cara é muito forte porque você vai fazer ele logo no começo do seu combo, você vai usar ele para combar e depois você vai deixar ele na mesa para interagir no turno do oponente, fazendo um dos efeitos bem fortes. Lembrando que o Chasmates ele pode tanto destruir uma carta, como reviver um monstro, como dar Foolish de um monstro ou adicionar um dragão. Então são 4 efeitos muito fortes que ele vai poder fazer.
Além disso, a gente tem aqui o Eclipses, o Dragon Ruler of Woes, que é o Dragon Ruler Dark aí, grandão. E a gente tem ele também com 2 nível 7 dragões, e ele tem 2 efeitos muito fortes. O primeiro é que quando ele é invocado, ele pode dar alvo num Dragon Ruler nível 4 ou menos do seu cemitério ou banimento, e aí você vai invocar um nível ou rank 7 Dragon Ruler que esteja mencionado nele, diretamente do seu deck ou banimento, e aí você vai embaralhar o monstro no deck. Então basicamente ele vai invocar um Dragon Ruler na mesa quando ele entra. Além disso, quando o oponente ativa uma Spell Trap ou efeito de Spell Trap, ele pode detachar 2 matérias para negar e banir. Então, muito forte aí, porque ele também é uma interação. Então, o Eclipses aí vai ser parte dos nossos endboards também de Dragon Ruler. E por fim, a gente tem aqui o Disaster, Dragon Ruler of Paranormalities, que ele é o boss do deck aqui. Ele vai ser uma carta bem difícil de se fazer, mas quando fizermos, ele vai se pagar bastante. O que ele faz? Bom, a matéria dele são 2 monstros de rank 7, então ele vai fazer com 2 XYZ7 para poder se invocar. E aí ele tem o efeito de que, quando ele é invocado, ele pode dar alvo em até 4 Dragon Rulers do seu cemitério ou banimento, e ele vai atachar tudo nele como matéria. E aí, ele depois vai banir monstros, todos os monstros do seu oponente ou do cemitério do seu oponente que tenham os mesmos atributos do que as matérias atachadas nele. Então basicamente quando ele é invocado, ele vai banir todos os monstros do oponente, porque ele vai ter provavelmente um Light e um Dark que você usou para fazer como matéria, mais os 4 atributos que você vai atachar nele. Então ele vai banir todas as cartas do oponente ali, todos os monstros do oponente e do cemitério do oponente. Por isso que essa spell vai fazer diferença você invocar ele no turno do oponente, porque esse efeito é na Summon. E aí ele ainda tem um efeito aqui adicional, aonde se ele tiver todos os 6 atributos aqui como matéria, ele ganha 4.600 de ataque e defesa, e ele é inafetado por outros efeitos de carta. Então é um monstro aí de 4.600 que não pode ser tirado de nenhuma maneira, senão por batalha, e aí a gente vai ter métodos muito difíceis de tirar ele, né? Acho que as únicas cartas do meta que tiram esse cara por batalha são o Access Code e o Desirai. Tirando isso, eu acredito que não tenha nenhum método fácil de tirar aqui o Disaster, senão ali, acho que no deck de Memento, que o monstro tem 5.000, mas de resto esse cara aqui ele vai ficar na mesa enchendo o saco pra sempre. Então, bom, essas são as cartas novas aí de Dragon Ruler, e a gente vai dar uma olhada em como que elas vão funcionar em termos de combinho aqui. Então, eu vou botar aqui na tela o combinho. E primeiro eu vou mostrar o replay de um deck aqui de Dragon Ruler puro. Então, eu comecei aqui com o Spectre, eu vou diminuir aqui a velocidade do jogo, pra gente poder ver o combo melhor. Eu comecei aqui com o Spectre e o seu descarte apenas. E eu vou fazer um combo aqui que vale ressaltar que esse cara aqui ele chegaria em praticamente qualquer coisa que você quiser de dragão, esse cara consegue chegar se você fizer e rodar as cartas certas, tá? Mas como eu tô querendo imaginar uma decklist mais competitiva, com o mínimo de bricks possível, eu fiz um combo de Dragon Ruler puro aqui a princípio, pra ver até onde que a gente consegue chegar. E vamos dar uma olhada. Bom, ele vai descartar ele e mais uma carta para buscar 2 Dragon Rulers, e aqui a gente vai buscar um Dragon Ruler pequeno e um grande de atributo diferente. Com isso a gente vai enviar os 2 para o cemitério com o efeito do pequeno para invocar a versão grande dele do deck, e a gente vai usar o efeito do cemitério que a gente tinha buscado lá, do Dragon Ruler aqui, que a gente tinha descartado, para banir os 2 pequenos aqui e entrar por invocação especial. Agora a gente vai ter aqui, eu vou até me puxar um pouquinho mais pra cima pra gente poder ver o cemitério aqui, né? Perfeito. E aqui a gente vai poder fazer o Chasmates, que vai por sua vez agora dar uma Foolish de um monstro. Então ele vai dar Foolish aqui do Tempest, que busca qualquer monstro Dragon Ruler. Então ele vai poder buscar aqui o Blaster. E aqui então a gente tem os 4 atributos de Dragon Ruler dentro do jogo, né? E aí agora eu tô dando efeito do Blaster, banindo os 2 do cemitério, tanto o Tempest quanto o Redox, que não ativaram seus efeitos ainda. Então, o Blaster vai entrar na mesa, e aí o Tempest e o Redox, os 2 vão ativar o efeito para buscar um monstro dragão de vento e um de terra. A gente vai buscar um outro Tempest com o Tempest, e a gente vai buscar aqui um dragão de Kidmodo com o Redox. Esse carinha aqui, ele tem um efeito bem interessante, que é, quando ele cai no seu cemitério, você pode invocar um dragão da sua mão. Entretanto, no turno que você faz isso, você não pode conduzir a fase de batalha, e você não pode invocar monstros que não sejam dragão. Então ele combina bastante aqui com o Dragon Ruler, que não precisa de nenhuma dessas duas coisas.
Bom, aqui a gente dá Normal Summon do Kid Modo e a gente faz um Link 1 com ele para ativar o efeito e invocar esse Tempest da nossa mão. Aqui a gente junta os dois monstros em outro rank 7 e aí ele vai dar efeito para dar alvo ali no Reactan que tá banido, para embaralhar ele no deck e invocar aqui o Redox, que também estava banido. Vale ressaltar que a gente poderia ter invocado um Redox do deck também, não ia fazer muita diferença. E aqui a gente usa os dois monstros para fazer um Seal. E aí, olha o combo que a gente fez aqui, praticamente só aqui com o Spectre, né? O Spectre e seu descarte, e a gente passou com uma negação de Spell Trap, com um efeito extremamente versátil, que pode ser um Reborn, um Search, uma Destruição, ou... um Reborn, um Search, uma Destruição, ou uma Foolish. Então são 4 efeitos muito fortes, e um Seal, que por sua vez pode trazer ali, por exemplo, o Coaquimeiro Drago, que não deixa invocar Light ou Dark, né? E não tem tanto problema pra você, porque você joga de Dragon Ruler, seus monstros são dos 4 elementos aqui, né? Então, um combo bem forte aqui, de um Dragon Ruler puro, e eu vou mostrar pra vocês como que esse deck consegue se comportar juntamente com outras engines. Então eu vou mostrar primeiro pra vocês aqui o combo com Black Metal Dragon, que por sua vez aqui tem um Black Metal Dragon sozinho fazendo a jogada, e aí a gente consegue fazer o Link 1 com ele, buscar o Darkness Metal. Até aqui a gente tá fazendo coisas que são comuns do deck de Red Eyes, né? Do deck de Black Metal Dragon, Dragon Link, sei lá. Mas aqui a gente tá buscando já um monstro um pouco diferente. Esse Red Eyes Metal Cloud Dragon, ele vai lançar junto aí com esses Dragon Rulers. E ele tem um efeito bastante interessante pra entrar na mesa, que eu vou comentar logo em seguida. A gente faz aqui o efeito do Romulus, busca a Ravina. E aí a gente ativa a Ravina, descarta uma carta e dá uma Foolish do nosso primeiro Dragon Ruler. E agora a gente vai invocar ele aqui, banindo 2 monstros do cemitério, né? E a gente vai setar uma carta e dar o efeito do Metal Cloud Dragon, que tem o efeito de enviar uma carta virada para baixo que você controla pro cemitério para entrar por invocação especial. Poxa, Matheus, mas e se eu não tivesse uma Spell Trap aqui? Cara, provavelmente você teria... Se não fosse aqui uma Spell Trap, você teria alguma carta que complementasse esse combo. Seja uma carta que você possa invocar na mesa, ou uma carta que ajude a invocar outra carta, né? Então o deck de Dragon Ruler, se você abriu com qualquer Dragon Ruler, você não precisa dar o efeito dessa Ravine. Se você não precisa dar o efeito dessa Ravine, você pode setar ela pra ativar aqui o Red Eyes Metal Cloud Dragon enviando ela. Então tem toda essa dinâmica aí que facilita muito que esse Metal Cloud Dragon entre na mesa. Aí, bom, a gente junta os dois monstros aqui no Chasmates, que vai dar o efeito aqui, e eu enviei aqui, por exemplo, o Redox para reviver um monstro. E a gente reviveu novamente o Black Metal Dragon, que quando a gente fizer o Link 1 com ele, ele vai buscar aqui o Full Metal. O Full Metal, por sua vez, ele vai estar dando efeito aqui para setar a Max Metal Morph. E aí essa Max Metal Morph, ela vai ser uma interação para o turno do oponente também. E aí a gente vai juntar os monstros aqui no Triple Burst, vai reviver um Dragon Ruler, a gente vai dar o efeito do outro Dragon Ruler para se reviver também, e vai fazer aqui o Eclipses, que vai ser mais uma interação. Então aqui a gente está passando, por exemplo, de Seal, um Negate de Spell Trap e a Max Metal Morph, que não só vai ser um Omni Negate, como vai enviar um possível Druiswurm aqui, né, que a gente trouxe com o Seal, e vai enviar mais uma carta do oponente para o cemitério, né. Então a gente tem um combo extremamente forte aqui, também com uma carta só, que foi aqui com o Black Metal Dragon, com uma engine que não tem nada a ver com o Dragon Ruler, mas se aproveitando dos Dragon Rulers. E por final, mostrando que isso dá pra fazer até mesmo com outros decks, olha que interessante esse combinho aqui que eu inventei. O Pydra sozinho pode adicionar aqui a Sangenkaimen, e ela vai poder adicionar aqui o Genroku. Esse Genroku ele entra por invocação especial e a gente faz um sync cruzando os dois para fazer o Bidente. A gente revive esse Genroku e dá o efeito de invocar o Fadra do deck. Aqui a gente revive o Genroku e agora a gente tem 2 monstros na mesa para fazer aqui o Romulus. Eu fiz um Link 1 aqui porque a gente vai precisar de um monstro a mais no nosso cemitério depois para ativar o efeito dos nossos Dragon Rulers. E aqui eu tô adicionando a Ravina com esse Romulus aqui. E a gente tá usando o efeito da Ravina novamente para dar Foolish de um monstro Dragon Ruler. Aqui eu dei Foolish do Dragon Ruler de fogo pra gente fazer o efeito aqui do Chasmates e enviar aqui o Tempest. E eu enviei aqui o Tempest e fiz um combo bem simples aqui, buscando simplesmente um Magnamute, imaginando que eu tô usando os Dragon Ruler só como engine para jogar com o meu Tenpai. E aí eu busquei aqui esse Magna deu efeito, baniu ali o Striker Dragon que eu tinha feito de Link 1 e
fizemos um seal aqui. Então aqui a gente já tem um combinho um pouco melhor aqui, né, de Tenpai, onde um Paidra sozinho tá fazendo um Chasmates, lembrando, ele pode ser um Pop, uma Foolish, uma adição ou um Reborn, e um Seal, que também é uma carta clássica aqui do Dragon Link, do Tenpai, né? Além de que a gente vai buscar um dragão na End Phase com o Magnamute, por exemplo, um Baldrake, que vai ser mais interação pro oponente, né? Então a gente tem aqui um combo bem interessante. E como vocês viram, nos 3 combos eu tentei não fazer nada muito inventivo, com cartas completamente sem sentido. Eu tentei usar só cartas plausíveis e um conjunto enxugado aí de cartas que podem ser utilizadas. Então, esses cards aqui, eles geram combos completamente malucos. Se você pesquisar aí combo de Dragon Ruler, vocês vão ver mesas completamente insanas feitas com esse deck. Mas que rodam, é claro, cada vez mais ali, um brick maluco de um lado, outra carta estranha do outro. Aqui eu tentei fazer só com cartas boas e conhecidas aqui, né, pra mostrar que o Dragon Ruler aqui consegue fazer um efeito bastante interessante aí como um todo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho aqui de Dragon Ruler. Eu não trouxe uma decklist aqui, porque não era essa a intenção, mas a ideia era trazer aí combos diferentes aí, apresentando essas cartas novas para vocês terem as ideias de vocês e criarem seus combinhos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que viram esse vídeo até aqui e até uma próxima.